palavra, o poder da palavra, com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra do Senhor, na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: não lhe ignoramos os desígnios. Não lhe ignoramos os desígnios. Nós vamos buscar saber o que isso tem a ver dentro do contexto que Paulo estava escrevendo. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Por que a apostasia é uma ameaça tão grande? Querido, desde aquele dia no jardim, quando a serpente tentou Eva, o diabo tem atacado implacavelmente a verdade. Ele usa de mentiras e as mesmas estratégias, repetidas vezes, a fim de semear dúvida e incredulidade na mente humana. E nós, como eu li, não lhe ignoramos os desígnios. A forma maligna, a dialética maligna que o diabo usa, raramente vai mudar. Raramente ela muda. Ele questiona a verdade que Deus tem revelado. Veja, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Em seguida ele contradiz o que Deus disse. Preste atenção. Em seguida ele contradiz o que Deus disse: é certo que não morrereis, versículo 4. Ele faz uma pergunta e depois ele contradiz fazendo uma afirmativa: é certo que não morrereis. Finalmente ele inventa uma versão alternativa da verdade. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 5 foi esse. Então o credo alternativo do diabo contém frequentemente alguns elementos da verdade, escolhidos com cuidado, mas sempre diluídos e totalmente misturados com falsidades. Misturado com contradições, com deturpações, com distorções e qualquer outra perversão imaginável da realidade. E somando, querido, tudo isso, o resultado final é uma grande mentira. Além disso, Satanás, ao promover a sua desonestidade, ele emprega todos os agentes que ele pode iludir e transformar em comparsa dele mesmo. Demônios, incrédulos, pessoas que de algum modo têm realmente uma associação com a verdade. Ou pior ainda, meramente fingem ser agentes da verdade e anjos de luz. Essa estratégia, meu querido, conforme já vimos no capítulo 1, é uma das prediletas de Satanás, provada no decorrer dos séculos. Isso já acontecia e em grande escala, quando a igreja ainda estava em sua infância. Depois de passar 3 anos fundado a igreja em Éfeso e ensinando-a com diligência, Paulo advertiu aos presbíteros daquela congregação nova a respeito daquilo que ele sabia que aconteceria tão logo seguisse adiante. Ele vai dizer: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, presta atenção, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha o que Paulo vai orientar. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Confere lá, Atos 20, versos 29 e 31. Então, a ameaça primária que preocupava Paulo vinha de dentro da própria igreja.
até dentre os presbíteros da igreja. Paulo estava falando profeticamente. Por isso, o tom da certeza é absoluto. Eu sei. É o que Paulo fala, eu sei. Então Deus lhe revelara que um ataque contra a verdade surgiria no âmbito da liderança da própria igreja. E que as pessoas seriam desviadas da fé. E foi isso mesmo que aconteceu, querido. No fim do século I, quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, a mensagem de Cristo à igreja em Éfeso, incluiu um elogio dirigido àquela igreja, porque ela pôs à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Apocalipse capítulo 2, versos 2. Então, no mesmo contexto, Cristo condenou as obras dos nicolaítas, no versículo 6. E você sabe quem eram os nicolaítas, meu querido? Nicolaítas era uma seita perigosa, e podem ter sido os próprios lobos contra os quais Paulo acautelou aqueles crentes na famosa advertência profética de Atos no capítulo 20. Se isso é verdade, os ensinos desse grupo podem então ter se originados por um ou mais dos primeiros presbíteros da igreja em Éfeso. Então, algumas fontes antigas, inclusive Irineu, em meados do século II, identificaram a seita com Nicolau, um prosélito de Antioquia, que foi nomeado conforme Atos capítulo 6, versículo 5. Anotem esses números que eu estou te passando. Atos capítulo 6, versículo 5. Para uma posição de liderança, esse Nicolau foi colocado na igreja de Jerusalém. Então não existe uma comprovação nítida dessa identificação, mas existe quantidade considerável de evidência de que o nicolaísmo foi realmente gerado e incubado por homens que tinham alcançado posição como líderes da igreja. Então parece que os nicolaítas, ao serem rejeitados em Éfeso, mudaram-se para uma igreja estabelecida na cidade de Pérgamo, não distante dali, onde conquistaram muitos seguidores. A mensagem de Cristo à igreja de Pérgamo, em Apocalipse, no capítulo 2, versos de 16 a 17, é quase totalmente dedicada à repreensão, porque aquela igreja acolhera os que sustentavam as doutrinas dos nicolaítas. Isso é escrito no versículo 15. Então, qual era essa doutrina? No versículo 14, ela é descrita como um tipo de licenciosidade radical. Olha o que diz: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então estava usando a liberdade cristã, meu querido, como um pretexto para o pecado e uma oportunidade para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13, e você vê isso também em 1 Pedro 2,16. Então, esse foi o mesmo tipo de erro o qual Judas se dirigiu ao escrever a sua epístola, pois ele se referiu aos falsos mestres, aos quais se opunha como homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Está lá em Judas capítulo 4. E declarou que eles, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então, querido, nós percebemos que o comportamento licencioso e a cobiça eram características notáveis de todas as formas de gnosticismo, que tratava-se de um tipo de religião falsa que floresceu no século II e que frequentemente se infiltrou à igreja. O nicolaísmo possui muitas das marcas das formas posteriores do gnosticismo e parece ser uma das expressões mais antigas de tendência gnóstica na igreja primitiva. É claro que doutrinas semelhantes já haviam se infiltrado na igreja e começado a se arraigar quando Judas escreveu a sua epístola. No capítulo 4, nós vamos examinar detalhadamente a heresia gnóstica, né? Então, observe apenas que todo tipo da epístola de Judas é confrontar esse tipo de erro e encorajar os crentes a lutarem pela verdadeira fé. Note também que Judas, ele não desperdiça linguagem requintada, nem emprega declarações suaves em suas avaliações dos apóstatas dos seus dias.
O diálogo amigável com eles não fazia parte do seu plano para lidar com as heresias. Então, apostasia, meu amado, é o termo técnico que descreve a heresia grave e destruidora das almas, e que surge dentro das igrejas, no passado e nos nossos dias também. Ela provém da palavra grega apostasia, que ocorre já em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, que em português apresenta a sua forma homônima, ou seja, apostasia. Essa palavra está estreitamente relacionada com a palavra grega que significa divórcio. Ela fala de abandono, de uma separação, de uma deserção, a abdicação total da verdade. Então, um cristão genuíno pode desviar-se da fé e se tornar um apóstata? Não. Entenda. As Escrituras deixam isso bem claro. Aqueles que realmente se afastam da fé, assim como Judas Iscariotes, simplesmente demonstram que nunca tiveram fé verdadeira. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João capítulo 2, versos 19. Dá ênfase a isso. Acrescenta, dá uma ênfase acrescentada. João vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João escreve, Jesus falou, João escreveu essa narrativa, João capítulo 10, versos 28 e 29. No entanto, querido, existem muitos apóstatas. Desde os tempos de Judas Iscariotes, tem havido pessoas que professam a fé em Cristo e se identificam como discípulos, mas nunca abraçam a verdade de modo verdadeiro. Talvez eles compreendam a verdade, estudem muito até a palavra, talvez até pareça que seguem com entusiasmo durante algum tempo. Pode identificar-se com uma igreja e, portanto, se tornar parte ativa e integral da comunidade cristã nesse mundo. Às vezes, eles até se tornam líderes numa igreja, mas nunca creram realmente na verdade com o coração íntegro. Assim como o joio entre o trigo, eles têm uma aparência de autenticidade durante algum tempo, mas são incapazes de produzir qualquer fruto útil. O apóstata é, portanto, um desertor da verdade. Alguém que conheceu a verdade, demonstrou concordar com ela e talvez proclamou-a durante algum tempo, mas por fim rejeitou. O apóstata típico pode continuar simulando que crê na verdade e que a proclama, mas na realidade ele se opõe à verdade e a subverte. Ele é um traidor da fé, secretamente, mas é um traidor, um inimigo na guerra pela verdade. Contudo, meu querido, ele quer que todos pensem o contrário. A maioria dos apóstatas procura permanecer na igreja e busca ativamente aceitação entre o povo de Deus. Visto que tudo quanto essas pessoas fazem subverte a fé e corrompe a verdade, elas são um grave perigo para a saúde do rebanho. Embora usualmente façam tudo o que é possível a fim de parecerem amáveis, agradáveis e piedosas. Por isso mesmo que Jesus vai comparar com lobos roubadores, disfarçados em ovelhas. Alguns apóstolos são ousados, são agressivos e sem rodeio algum em sua oposição à verdade. Porém, a maioria deles é mais sutil, independente de quão amáveis, benignos ou modestos eles pareçam ser. Esses lobos disfarçados em ovelhas são invariavelmente impulsionados por motivos malignos e de engrandecimento pessoal, tais como a soberba, a rebeldia, a cobiça, a concupiscência. Isso não é uma sugestão de que eles sempre sabem muito bem que são apóstatas. Queridos, veja, muitos deles ficam tão obcecados por desejos malignos que realmente imaginam que estão servindo a Cristo.
quando na realidade estão se opondo a ele. Quantos você conhece? São líderes cristãos, são líderes de posições dentro de comunidades que se dizem cristãs, são pessoas que estão ali ministrando ensinamento, mas não acreditam. Eles não aceitam o evangelho como suficiência. Há sempre uma apostasia, uma heresia no meio de tudo, desmentindo a palavra. Subverte a palavra. Outros talvez, eles começam com intenções boas, mas nunca passam da duplicidade. São como sementes que brotam em solo raso ou repletos de ervas daninhas. Frequentemente revelam sinais prodigiosos de vida durante algum tempo, mas no fim a sua própria superficialidade ou mundanismo torna impossível que a palavra de Deus crie raiz neles. A despeito de qualquer aparência temporária da vida espiritual que eles talvez evidenciem, são capazes de produzir frutos verdadeiros e acabam apostatando. Não deixe que a aparência temporária de saúde e vigor espiritual, meu querido, mostrada no início, vá e engane você, como tem enganado a muitos. Quando essa pessoa abandona a fé, ela comprova que sempre não era regenerada, ela sempre foi incrédula, morta em delitos e pecados. Irmãos, a apostasia pode ter efeitos desastrosos e abrangentes na saúde do rebanho, na saúde espiritual de uma igreja. Quando falsas doutrinas não são combatidas, elas geram mais confusão e atraem mais pessoas superficiais e que não são sinceras para dentro do aprisco. Por isso eu te digo, querido, não é a quantidade de pessoas que está, porque talvez elas foram atraídas por doutrinas falsas. E elas geram confusão, cada um crê numa coisa. E às vezes crê em coisas que não existem na palavra. Meu irmão, se a apostasia não for resistida com vigor, ela se propagará como fermento por meio dos seminários, das denominações, das igrejas atuais, das igrejas tradicionais, das missões e de tantas outras instituições cristãs. A falsa doutrina ataca a igreja como uma parasita, afeta o testemunho individual e coletivo, vai imunizando as pessoas contra a verdade genuína do evangelho, fazendo proliferar discípulos falsos e que não são sinceros, e enchendo a igreja com pessoas que na realidade são incrédulas. Meu irmão, apostasia é algo muito sério e perigoso. Servindo-se desses meios, a apostasia tem conquistado igrejas e denominações. De fato, isso já aconteceu inúmeras vezes em toda a história da igreja, mas tem acontecido especialmente em grande escala neste último século e meio. Onde quer que se propague o modernismo, o liberalismo teológico, a teologia da prosperidade e um monte de ideias semelhantes, denominações inteiras, igrejas tradicionais, ou seja, aquelas do passado que proclamavam com clareza o evangelho, foram deixadas em falência espiritual. Sabe por quê? Porque a heresia e a incredulidade foram toleradas, e ao invés de serem combatidas, sabe? Ah, irmão, paz do Senhor, eu sou seu irmão, importante que nós cremos em Cristo. Ah, que bênção, né? Vamos deixar de lado a nossa doutrina, vamos viver como irmão, não podemos criar conflito. Por que fica combatendo o outro? Que falta de respeito, né, irmão? Ah, bênção, né? E de repente a bênção do todo mundo é irmão. Querido irmão, comunga da mesma família. Se não crê na suficiência de Cristo, como pode ser seu irmão na fé? Como pode ser chamado de irmão aquele que não comunga a mesma fé? Mas foi isso que com o tempo foi acontecendo nessa era pós-moderna. Não vamos criar conflito. Puxa vida, para que ficar com essas contendas? Vamos amar o outro, né? Porque Deus é amor. Ué, mas então o ensinamento e a doutrina vamos deixar de lado, querido? Por que os mártires morreram?
Por que os mártires religiosos morreram? Por quê? Porque eles combateram para que a verdade não fosse danificada. Então por que não surgem mártires nos nossos dias? Por quê? Porque nós fomos inculturando a palavra de Deus no mundo secular. Então por que você acha que dentro das igrejas tem muita coisa do mundo? Porque os cristãos não combateram mais para defender a verdade. E a verdade foi massacrada pelo mundo secular. Então o evangelho hoje não consegue atingir, porque ele chega até as pessoas cheio de carnalidade. E as pessoas não sentem diferença. Sabe por que uma pessoa entra dentro de uma igreja e não sai transformada, não larga dos seus vícios? Por quê? Porque o que ela vê lá e o que ela sente são coisas que ela vê lá no mundo. Não há diferença nenhuma. E você pode falar: Rodolfo, isso é mentira, você está atrapalhado. Não, desculpa falar para você, querido, mas isso se chama apostasia. Os líderes se apostataram, o rebanho também se apostatou. Não há poder mesmo, não há poder do Espírito Santo. Foram criando fogo impuro. Fogo estranho, essa é a palavra. Fogo estranho foi sendo colocado dentro da casa do Senhor. Fogo estranho. Batismo no Espírito Santo humano, que não é de Deus. Ah, mas eu senti. Você sentiu, mas não houve transformação. Há uma religiosidade emotiva comandando a igreja no mundo. Meu Deus. A heresia e a incredulidade foram toleradas ao invés de serem combatidas. Talvez você fale: eu sou um pregador. Pode até ser, mas talvez não é defensor do evangelho. É só um pregador. É um grande pregador, orador, conhece a Bíblia, mas não a defende, como os mártires defenderam. Tolera a Jezabel e aos seus profetas, e a apostasia, e aos seus deuses, que só mudaram de nome e só mudaram de fisionomia, mas é a mesma religião de Jezabel que tem entrado dentro das igrejas. É a apostasia. Obviamente, a causa da verdade é lesada quando isso acontece. As pessoas que abraçam a apostasia são destruídas por ela. As igrejas murcham e morrem por causa da apostasia. Considere o fato de que, já no final do século I, quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, capítulo 2 e 3, Apocalipse 2 e 3, 5 das 7 igrejas na Ásia Menor estavam começando a se desviar da fé, ou já eram apóstatas. Sardes já era apóstata, Laodiceia estava cambaleando no princípio da rejeição final. A mensagem central de Cristo a todas aquelas igrejas, exceto as duas, incluía a ordem de lidar com os apóstatas no meio delas. A batalha pela verdade na igreja sempre foi um conflito muito, muito difícil, mas necessário. A apostasia apresenta perigos reais e presentes, tanto hoje como sempre. Na verdade, a ameaça talvez seja mais eminente e mais perigosa do que antes, uma vez que em nossos dias a maioria dos cristãos não se importa com o predomínio da falsa doutrina, nem leva a sério o seu dever de lutar contra a apostasia. Pelo contrário, deseja um ambiente amigável, de aceitação aberta para todos, de tolerância de ideias apóstatas e diálogo cordial com os apóstatas. Querido, será que não deu para a gente perceber? É a mesma ferramenta usada pelo diabo. Talvez estamos dentro de um movimento, de um fogo do Espírito Santo, de uma bênção do Espírito Santo. Talvez nós achamos que estamos na graça do Senhor, mas nós não defendemos a verdade sólida. Ela está adulterada, inculturada no nosso meio. Assim como Jezabel casou com Acabe, trouxe apostasia para Israel. E todos aqueles anos que Acabe reinou e que Jezabel estava com ele, o povo de Israel sacrificava até seus próprios filhos para adorar os Baalins. E aquilo era servir a Deus. Aquilo era tradição, aquilo vinha dos tempos passados. E o povo, a cultura que foi sendo gerada ali em Israel, era uma cultura apóstata. Mas eles defendiam a apostasia como se estivesse servindo a Deus. E você vai me dizer que hoje isso não acontece, querido? Que porque nós levamos o nome de cristãos e oramos em línguas, o Espírito Santo já está realizando em nós maravilha?
Mas não combatemos para fazer com que a verdade prevaleça sobre a mentira. Pode orar em língua, pode fazer milagre, pode ressuscitar os mortos. Jesus disse: eu os santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, querido, pode acontecer um monte de prodígios, pode acontecer profecias. Olha, eu vou profetizar a tua vida agora, vai acontecer um milagre. Pode, faça. Se você acha que isso aí é defender a verdade, continue fazendo, mas olha o efeito disso. Um povo murcho, infrutífero, infértil. Por quê? Porque não estamos defendendo a verdade. Não vai surgir Marte, meu querido. Ah, Marte é só para aquele tempo. Hoje nós vivemos na paz. A paz é isso que nós estamos vendo. Uma igreja cheia de pessoas, mas sem ensinamento cristão. E você há de concordar comigo. 90% daqueles que estão com você na igreja não conhecem a palavra de Deus. Não fazem uso da palavra de Deus. Oram, ministram hinos, cantam, oram em línguas, fazem louvores maravilhosos, ministram, mas o coração não está em Deus. É fogo estranho. E isso precisa parar, porque Deus vai intervir. E enquanto Ele não interviu ainda, é tempo de conversão. Queiram aceitar essa mensagem ou não, é tempo de conversão. É tempo de conversão. Deixe essa palavra cair no seu coração, querido. Medite, dê prioridade à palavra do Senhor. Se ela não falar com você, quem vai falar? Só Ele pode. Só Ele tem autoridade para isso. Eu oro para que o Espírito Santo fale conosco e mude a nossa atitude, para que possamos aceitar Jesus. Talvez não aceitamos o Jesus da Bíblia. Talvez aceitamos um Jesus secular, que aceita tudo, que tudo pode, que não há doutrina, que não há malícia. Podemos usar uma roupinha bem curtinha, não há malícia, não há impureza. Podemos beber a nossa bebidinha alcoolizada, não há malícia. Podemos falar uma piadinha, ter um namoro desregrado. Podemos tudo, porque afinal de contas o nosso Jesus é um Jesus secularizado. É verdade. Esse é o Jesus que muitos têm aceitado, porque o Jesus da Bíblia é totalmente diferente desse. E vai chegar um tempo, guarda isso, querido. Vai chegar um tempo que o joio será separado do trigo. E então vereis que o verdadeiro é bem diferente do falso. Deus te abençoe e te dê sabedoria a você e também a mim, a todos nós, para que possamos aceitar a suficiência de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, querido.